Pessoal, hoje nós vamos ter aula sobre a embriologia dos órgãos do sentido, mais especificamente a embriologia da visão e da audição. Vamos lá. Os órgãos do sentido são um conjunto de receptores que conseguem perceber estímulos sensoriais externos, como a luz, o som, o calor, a pressão, o sabor, e fazer com que esses estímulos sejam transformados em impulsos nervosos que vão ser transportados através das células nervosas para o cérebro. Lá é que vai acontecer, então, a tradução e a interpretação deles como as nossas sensações, né? De frio, de calor, de cheiro, de percepção de luminosidade, de distinção de cores e outras coisas mais. Vamos falar um pouco agora, então, sobre o desenvolvimento embrionário dos olhos. A parte externa do nosso olho ela é constituída pela pálpebra, pupila, esclerótica, íris e também pela sobrancelha. A sobrancelha vai ter basicamente como função evitar que quando a gente sue, o suor entre diretamente para dentro do nosso olho e irrite. As nossas pálpebras, junto com os nossos cílios, têm uma grande função, que é proteger o nosso olho da poeira, de outras substâncias irritantes e também auxiliar a regular a exposição à luz do olho. Ela está associada a 6 músculos que são responsáveis pelos movimentos oculares e também há uma glândula, né, a glândula lacrimal, que vai produzir o líquido, que é a lágrima, que junto com os batimentos da pálpebra mantém então o olho lubrificado e protegido de agressões externas. O homem por dia, ou a mulher também, não é? Pisca cerca de 25.000 vezes. Além dessa proteção cotidiana, as lágrimas elas podem ajudar a gente a retirar alguma substância que tenha entrado e tenha irritado o olho, ou também estão associadas com as nossas emoções, de tristeza ou às vezes até de muita alegria. A estrutura interna do olho é mais complexa e envolve diversas camadas. A camada mais externa é constituída pela córnea e pela esclerótica, que vão justamente estar associadas à proteção do olho. Já a camada média do olho, ou vascular, é formada pela íris, pelo coroide e também pelo corpo ciliar. A camada interna do olho, ela vai ser constituída pela retina, que é a parte nervosa do olho que está associada ao nervo óptico, porque é ela que vai capturar a luz e que vai acabar transformando em impulso elétrico e mandando lá para o cérebro. Já na parte interna do olho existe o humor vítreo, que é constituído por um líquido incolor meio gelatinoso que vai preencher a parte interna e que vai ajudar a manter a forma esférica do nosso olho. O cristalino é outra estrutura muito importante, ela é uma espécie de lente que fica dentro do olho e que está situado, onde está situado na frente, digamos assim, da retina, que vai depois levar a imagem para o cérebro. A embriogênese do olho, ela vai começar no 22º dia e vai finalizar por volta do 5º mês da gestação. Existem 4 fontes embrionárias associadas à formação das estruturas do olho que a gente viu. O neuroectoderma do prosencéfalo, que vai estar diretamente associado, vai fornecer células que vão acabar diferenciando a retina, o íris e o nervo óptico. O ectoderma epidérmico, que está associado à formação do cristalino e da córnea. O mesoderma, que vai formar as túnicas fibrosas e vasculares do olho. E a crista neural, que estará associada à formação do coroide, da esclerótida e do endotélio da córnea. A primeira etapa do desenvolvimento do olho é criar diversas estruturas que tornam possível a visão. O desenvolvimento do olho segue um padrão que é comum a todos os animais vertebrados, incluindo peixes, répteis, aves, mamíferos e até os seres humanos.
Agora, aqui nós temos uma visão do embrião de peixe, como é que o olho se desenvolve. Ainda quando o sistema nervoso é apenas um tubo, as células que darão origem ao cérebro começam a se formar. Logo a seguir surgem agrupamentos de células que vão formar as duas vesículas oculares. Essas vesículas, elas são chamadas de vesículas ópticas e elas que originarão todas as estruturas do nosso olho. Existem muitas similaridades no desenvolvimento dos olhos de peixes, aves, répteis e mamíferos, e então isso nos permite essa comparação. E aqui a gente vê, então, como é que inicialmente se forma a retina e, concomitantemente, a lente começa a tomar forma e todas as outras estruturas do olho vão se formando através de uma grande diferença de tecidos e invaginações. Nesta figura, então, a gente consegue observar cada uma das principais fontes embrionárias que formam o olho, né? As células do mesênquima, da crista neural, do neuroectoderma, do ectoderma epidermal. Aqui também a gente consegue já enxergar o início da formação da vesícula óptica, a partir, então, do embrião de peixe, mas é similar ao desenvolvimento do olho humano. Vejamos então como é que esse processo ocorre. Células do prosencéfalo vão acabar originando os sulcos ópticos, que depois crescem e formam as vesículas ópticas. Essas vesículas se contatam com a epiderme vizinha e isso faz com que haja a indução da diferenciação delas e a formação dos placóides do cristalino, ou seja, células que vão dar origem ao cristalino. Esses placóides eles acabam invaginando e diferenciando então essa lente em forma de cálice que induz a formação finalmente da retina. Bem, o nervo óptico ele vai ser composto por axônios, né, de células ganglionares que se juntam lá na retina, na base do olho, e que vão conectar o cálice óptico ao diencélobo, formando assim então o nervo óptico. Aqui do lado eu apresento então uma estrutura geral histológica lá do olho. Então a luz ela é capturada então pela retina, que é transportada via nervo óptico por células nervosas que se conectam com células bipolares e finalmente com células mais especializadas, que são os cones e os bastonetes. É importante comentar como é que se estrutura e funciona a nossa retina. A retina possui duas regiões importantes, a fóvea e o ponto cego. Na fóvea, nós vamos encontrar células especiais chamadas de cones, e nós temos os cones que conseguem capturar a luz vermelha, verde e azul, e eles conseguem então formar uma imagem de altíssima resolução que está inclusive envolvida com o painel de cores que a gente consegue enxergar. Já o ponto, o cego, é aquele lugar que ele é insensível à luz e aonde está então localizado a entrada, né, do nervo óptico que se liga à retina. Então é do ponto cego que emerge o nervo óptico e os vasos sanguíneos da retina também. Como falamos antes, a partir do prosencéfalo se forma então a vesícula óptica. Essa agora se diferencia em duas camadas e adquire uma forma de cálice, formando o cálice óptico, que possui duas camadas, uma camada mais interna, que é a camada pigmentar, e uma camada mais externa, que é a camada sensorial, onde se localizam os fotorreceptores. A partir dessas células, que elas têm uma origem neural, os axônios eles vão se projetar, né, se juntam na base do olho da retina e se projetam e penetram no pedúnculo para se conectar ao nervo óptico que vai ser formado a partir do diencéfalo. No desenvolvimento inicial da retina,
o mesênquima vai invadir a cavidade do cálice óptico e vai se diferenciar no tecido conjuntivo cheio, muito rico em ácido hialurônico e que parece um gel. Para quê? Para formar, então, o que a gente chama de humor vítreo, que a gente viu antes. E é ele que vai preencher, então, esse espaço entre a retina sensorial e o cristalino, não é? Bem, aqui a gente vê, né, nesse esquema que a retina no embrião ainda ela ocupa um grande espaço e que depois no embrião maduro, ela fica, então, mais concentrada. Vejamos agora algumas malformações embrionárias associadas com a retina. As retinopatias, elas vão acabar prejudicando fortemente a visão, como mostra esta foto aqui, né, de como uma pessoa normal enxerga e uma pessoa com retinopatia. Uma retinopatia que pode acontecer é o que a gente chama de deslocamento congênito da retina. Ela vai acontecer porque quando as duas camadas elas se formam, entre elas, inicialmente existe uma camada acelular que vai desaparecer e essas duas camadas então se tornam justapostas. Se isso não acontecer, eu estou diante do deslocamento congênito da retina, que tem como consequência, muitas vezes, o crescimento desigual das duas camadas. E aí, como elas não ficam perfeitamente posicionadas, pode acontecer acúmulo de líquido, como o do humor vítreo, sangue ou exudato, e isso faz então com que haja um prejuízo à visão. Eu ainda vou apresentar para vocês 3 outras malformações associadas à retina. A primeira é o hemangioma da retina, que, como eu falei antes, o hemangioma é uma malformação caracterizada pelo acúmulo anormal de vasos sanguíneos na pele ou nos órgãos internos e que pode, então, afetar a retina, como essa foto mostra. Nessa foto também é mostrado a retina do paciente bem no início da vida e 10 anos depois também, em que não foram observadas grandes modificações. A outra malformação que pode acontecer está associada com uma doença autoimune chamada lúpus eritematoso. Essa doença ela é caracterizada por ser uma doença inflamatória crônica, de causa desconhecida, mas que de natureza autoimune, que geralmente se inicia antes dos 18 anos de idade e que pode afetar os olhos, né, ou o sistema visual, através do acúmulo de processos trombóticos ou inflamatórios. No lúpus, a pessoa pode ser assintomática para uma doença oftalmológica ou até mesmo evoluir para uma cegueira. As características mais marcantes é a presença de manchas com ou sem hemorragias dentro da retina, como nós estamos vendo nessa figura aqui. A terceira malformação é o coloboma da retina, que eu vou falar, que é também conhecida como a síndrome dos olhos de gato. Ela é uma formação hereditária que ocorre de forma isolada ou também pode ser produzida pela ação de drogas ou agentes infecciosos quando a mãe está gestante, não é? Ela pode atingir tanto um dos lados do olho ou os dois. E nesse caso, ela vai fazer com que a íris ela não seja arredondada, porque não houve o fechamento da fissura do coroide ao longo do desenvolvimento. E essa condição ela afeta 2 pessoas a cada 10.000 nascimentos. Vamos falar agora um pouco sobre a diferenciação das pálpebras. Elas vão se desenvolver inicialmente como pregas ectodérmicas que possuem mesoderme no seu interior. As pálpebras já vão ser aparentes na 7ª semana de vida embrionária e antes de abrirem, o ectoderma vai ainda se diferenciar em cílios e formar as glândulas sebáceas a partir do ectoderma superficial para produzir essa estrutura. A abertura final da pálpebra ela vai acontecer entre o 6º e o 7º mês de vida intrauterina, como a gente pode ver aí por essa ressonância que mostra então o bebezinho de 6 meses abrindo os olhos. Entretanto, nesse momento ainda ele não consegue enxergar, ainda que ele abra o olho. A córnea é aquela abertura redonda do cálice óptico que vai originar a pupila.
ela vai ser formada depois da invaginação do placóide cristalino e ela é formada por uma camada ectodérmica de revestimento que é refeita e que gera, então, o epitélio da córnea. Aqui, então, aparece a estrutura geral da córnea, né, que possui 6 camadas, e a transparência da córnea vai acontecer porque o tecido conjuntivo que está abaixo do epitélio, ele se desidrata. E aí fatores mecânicos como a pressão do líquido ocular induzem a forma convexa da córnea, que sempre vai estar ajustada ao cristalino. Essa forma conduz, então, faz com que os raios luminosos sejam todos convergidos para a retina. Quando existem irregularidades na curvatura da córnea, nós estamos na presença do astigmatismo, que é uma condição ocular bastante frequente. A íris e o corpo ciliar vão se diferenciar de células da borda do cálice óptico e elas vão apresentar uma camada externa e uma camada interna não pigmentada. O estroma da íris é superficial e vai se originar a partir da crista neural, assim como os melanócitos que vão migrar para lá e que vão acabar dando a cor dos nossos olhos. A concentração de melanócito e melanina é que vai determinar, então, a cor dos olhos, não é? A camada mais externa, então, ela vai se tornar pigmentada, e se a melanina ficar restrita ao epitélio da íris, os nossos olhos tendem a ser azuis, esverdeados, enquanto que, se a melanina se esparrama para o estroma, os olhos vão ser mais castanhos. A cor definitiva dos nossos olhos vai ser dada entre o 6º e o 10º mês de vida pós-natal. Como todos nós sabemos, conforme a luminosidade que o nosso olho é exposto, a nossa pupila pode contrair ou ela pode se dilatar. Isso acontece pela presença de músculos pupilares. Os primórdios dos músculos esfíncter pupilar e dilatador da pupila, que realizam esses movimentos, eles vão ser derivados lá dentro do interior do estroma da íris. E esses músculos, eles são de origem neuroectodérmica e nascem da camada epitelial anterior da íris, certo? Bom, o músculo ciliar é outro músculo muito importante para a nossa visão. Isso porque é ele que controla a acomodação do olho para que a gente possa visualizar os objetos em várias distâncias e também regula o humor aquoso que passa, não é? Pelo canal de Schlenn dentro do olho. O músculo ciliar, ele é derivado do mesênquima da borda do cálice óptico. As glândulas lacrimais também são estruturas que se formam muito cedo e que estão relacionadas com o nosso olho. Elas são exócrinas, compostas e vão surgir da invaginação do ectoderme epidérmico, não é? E elas, uma vez que sejam formadas interiorizadas dentro da derme, elas vão produzir lágrimas a partir do 2º mês de vida intrauterina. Todo esse processo de diferenciação ele está sob um controle genético extremamente refinado. Algumas questões relacionadas a essa genética já é bem conhecida. Então, vamos ver o que nós conhecemos a esse respeito. O campo óptico, que é aquele tecido inicial, da onde vai começar a surgir as células que vão se diferenciar no olho, ele vai produzir vai expressar 3 genes importantes, o RAX, o PAX e o LX2. A expressão desses genes, ela vai ser importante para que o prosencéfalo ventral agora produza as proteínas Ciclops e SHH, que, por sua vez, induzem esse campo óptico a se dividir em 2, formando assim os primórdios do olho os primórdios ópticos do olho esquerdo e os primórdios ópticos do olho direito, não é? Isto faz com que surja a nossa vesícula óptica, que passa a produzir também 2 genes importantes, que é o FGP e o MBP, que, por sua vez,
vai induzir a formação do cristalino, né? Aquela invaginação que a gente viu ontem. Por sua vez, então, o cristalino passa a produzir outro gene regulatório importante, que é o PAX6, que vai acabar induzindo a formação da córnea, retina e outras estruturas do nosso olho. Fatores genéticos ou ambientais podem causar malformações nos olhos bastante graves. Vamos ver algumas delas, não é? A primeira que eu vou falar para vocês é a holoprosencefalia, que acontece por uma mutação justamente naquele nosso gene SHH que está localizado no cromossomo 7. Ela é uma doença bastante rara, acontece em 1 a cada 15 mil nascidos, não é? E ela vai ocorrer porque não acontece a separação das vesículas ópticas. E isso ocorre justamente por mutações nesse gene SHH, cujo nome completo é Sonic Hedgehog. Esse gene ele é importante não só para a formação dos olhos, mas também para os nossos membros. Por quê? Porque ele determina a formação do lado direito e esquerdo, também do cérebro, dos olhos, enfim, ele determina a nossa simetria bilateral. Por ação de problemas de vascularização, eu posso ter linfangiomas, hemangiomas capilares, que nem eu comentei antes, e também eu posso ter uma malformação que é o anquilobléfaro, no qual a pálpebra, ela não fica completamente separada, não é? Isso aí pode ser corrigido em termos cirúrgicos. E eu também posso ter a criptofalmia. A criptofalmia ocorre, é uma deformação congênita dos glóbulos oculares, que podem ser reduzidos a uma única vesícula sem que haja orifício palpebral, tá? Então, basicamente, essa malformação ela está associada à ausência do globo ocular. Quando acontece o desenvolvimento anormal da drenagem do humor aquoso durante o período fetal, isso pode levar a uma elevação na pressão intraocular e a degeneração das células ganglionares da retina. É óbvio que nessa condição o indivíduo vai acabar nascendo cego. O nome dessa malformação é glaucoma congênito e ele pode ser resultante também de infecções como a causada pelo vírus da rubéola. A gente tem aqui o coloboma bilateral ou unilateral, que eu comentei antes, e que também pode ser de ação de origem genética ou ambiental, e também pode acontecer a formação do que a gente chama de fenda palpebral estreita, que nesse caso também diminui a estrutura do nosso olho, da nossa visão. Agora vamos falar um pouquinho sobre medicina regenerativa na oftalmologia. Muitas pesquisas estão sendo feitas voltadas para a questão da regeneração do nosso olho e da nossa função. Uma dessas pesquisas merece destaque, ela foi feita pelo Dr. Hirako, da Universidade de Kyoto, em parceria com outros pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, e foi publicado na revista Nature em 2012, mostrando que a morfogênese em cultura celular, ela do cálice óptico, ela se auto-organizava sozinha. Vamos dar uma olhadinha o que esses pesquisadores fizeram, não é? Eles pegaram primeiro e cultivaram células troncos embrionárias de camundongo por 7 dias em um tubo de ensaio. Lá nesse tubo de ensaio, eles suplementaram com várias moléculas regulatórias importantes, incluindo a laminina, que ajuda a manter mais firme as estruturas celulares. Uma vez feito isso, no 10º dia, os pesquisadores observaram a formação espontânea do cálice óptico. E no 24º dia, eles já observaram também a formação de um tecido muito semelhante à retina com 6 camadas, incluindo a organização dos fotorreceptores.
Nessas microfotografias mostradas aqui, a gente vê que o marcador fluorescente utilizado pelos pesquisadores japoneses verdes serviu para identificar genes que estão relacionados com a formação da retina, não é? Que nem o GFP, por exemplo. E também, depois, a formação do cálice óptico pela expressão de alguns genes diferenciais na parte interna e na parte externa. Como então a gente pode concluir? Talvez muito em breve a gente já tenha protocolos clínicos, porque isso é só pesquisa, que permitam com que a gente faça regeneração ocular. Depois de termos aprendido mais sobre o desenvolvimento embrionário do nosso olho, que está associado à visão, vamos entender um pouco sobre como acontece a embriogênese da orelha, que está associada à nossa audição. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da nossa orelha. A orelha, que antigamente era denominada ouvido, é um órgão do sistema auditivo responsável tanto pela audição quanto pelo equilíbrio. A orelha é anatomicamente dividida em 3 partes: a orelha externa, média e interna. A orelha externa, ela capta o som e esse som acaba fazendo vibrar o tímpano, que é uma membrana em forma de cone, que passa agora essas vibrações para 3 ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo. O último ossículo, que é o estribo, está acoplado a uma fina membrana chamada janela oval. E ela, na realidade, é uma entrada para a orelha interna, que contém aí o órgão da audição, que é a cóclea. A cóclea, por sua vez, ela possui um canal em forma de caracol cheio de líquidos e que tem células, o órgão de corte, que vibram, não é? E que assim produzem as ondas e transforma essas ondas em impulsos sonoros que vão ser enviados para o cérebro e interpretados, como nós podemos ver aqui. Aqui, então, a gente mostra um detalhe, né, da membrana do tímpano, né, e vibrando, e da transmissão dessa vibração para os ossículos. Aqui a gente mostra o outro detalhe do órgão de corte, na cóclea, não é? Que vai ser responsável pela transformação das ondas de compressão e impulsos nervosos enviados ao cérebro. O líquido interno desse órgão a gente chama de endolinfa, e ele é que acaba sendo agitado pelos movimentos da janela oval e dentro da cóclea. Como o órgão de corte é formado por milhares de células ciliadas, e essas células são células sensitivas, elas é que conseguem, então, transformar essas vibrações em impulsos elétricos. O ouvido interno também contém um órgão muito importante que está conectado à cóclea e que se chama sistema vestibular. O sistema vestibular ele não vai contribuir para a nossa audição, mas sim para o nosso equilíbrio corporal. Ele é formado por 3 pequenos canais semicirculares que também vão ajudar a nossa visão, já que muitas vezes quando a gente rota o corpo, ela vai precisar ser compensada para a gente não ficar com uma visão borrada. É através desse sistema vestibular que a gente sabe, por exemplo, quando o nosso corpo está inclinado, mesmo quando os nossos olhos estejam vendados. Quando existem problemas nesses canais semicirculares, nós podemos ter vertigens. Vejamos então como é que acontece o desenvolvimento embrionário da orelha. Na 4ª semana, por indução da notocorda do mesoderma paraxial do romboencéfalo, vai acontecer um espessamento do ectoderma que reveste os placoides ópticos. Eles acabam se invaginando para dentro do mesênquima vizinho, né, mesênquima subjacente, e se separam do ectoderma, formando então o que a gente chama de vesículas auditivas ou otoscistos. Essas, por sua vez, vão se diferenciar nos labirintos vestibular e labirinto coclear, que nós chamamos de labirintos membranosos, que vão acabar dando origem às estruturas da orelha interna. O órgão de corte ou órgão espiral, cujas células pilosas são as receptoras do som, vão se diferenciar da parede do ducto coclear.
Já os ossículos que formam a orelha média vão ser provenientes, vão se diferenciar a partir de células do primeiro e segundo arcos branquiais. Já as tubas auditivas e as cavidades timpânicas vão se diferenciar de células oriundas do primeiro par de bolsas faríngeas. A orelha externa, formada pelos meatos acústicos externos, vai acabar derivando do primeiro par de sulcos branquiais. E as membranas timpânicas diferenciam-se da camada do ectoderma do primeiro par de sulcos branquiais e do endoderma do primeiro par das bolsas faríngeas, certo? Os pavilhões auditivos surgem na sexta semana de vida intrauterina, ok? Esse esquema aqui mostra melhor o que nós comentamos. Aqui o placoide óptico, a indução da notocorda e da mesoderma paraxial, que vai fazer com que aconteça esse espessamento ectodérmico, formando células colunares, que vão ser laterais ao romboencéfalo, não é? E que vão estar sendo de fundamental importância para a formação da nossa orelha. Nesse esquema, então, a gente consegue ver quando ocorre a invaginação do placoide, forma o que a gente chama de tascícula óptica e depois da vesícula óptica, e dessa vesícula óptica, então, que depois vai formar o olho, parte das células se separam para formar, então, o ostocisto. O otocisto, por sua vez, vai se diferenciar nos sáculos endolinfáticos do sáculo e vai dar origem, então, ao nosso conduto coclear, ok? Como a gente pode observar aqui. Já a indução do labirinto ósseo constituído pelo vestíbulo, canais semicirculares e cóclea, ela vai ser formada, então, a partir do labirinto membranoso e ósseo, que vão compor, então, a orelha interna. Aqui também eu apresento em maior detalhe a formação dos ossículos da orelha média provenientes do primeiro e segundo arcos branquiais, não é? E as tubas auditivas e as cavidades timpânicas do primeiro par de bolsas faríngeas. Aqui eu também mostro para vocês que a partir da primeira fenda branquial vai acontecer uma diferenciação tecidual que posteriormente vai dar origem a todas as estruturas da orelha externa, como a gente conhece. Como também eu comentei anteriormente, os pavilhões auditivos vão surgir na sexta semana, a partir da diferenciação dos tubérculos do mesênquima revestidos por ectoderma, não é? Do primeiro arco branquial. É interessante comentar que inicialmente as orelhas estão posicionadas a nível do pescoço, na altura do pescoço, mas na medida que a mandíbula se desenvolve, elas ascendem e ficam então no lado, não é? Da cabeça, na altura dos olhos. É também importante comentar que a embriogênese da orelha ela é desenvolvida em estágios temporais, não é? Em que ao longo dos dias a gente vai vendo a formação de cada uma das suas estruturas, até que mais ou menos a cóclea está completamente madura, termina de maturar nas últimas semanas antes do nascimento. Diversos fatores vão ser responsáveis pela indução da embriogênese da orelha. Por exemplo, não é? A insulina é um fator que estimula a proliferação das células e o GF1 a sobrevivência. Um exemplo que eu vou dar, não é? O FGF2 induz a diferenciação das células da orelha, assim como, por exemplo, o FGF10 e o FGF19, ou seja, vários genes estão associados com a modulação da diferenciação da nossa estrutura auditiva. Vejamos aqui algumas fases importantes do controle genético no desenvolvimento da orelha. As células precursoras do placódio, elas produzem o produto PAX8, que, por sua vez, induz a produção do PAX2 e do DLX3 pelos somitos, que acabam produzindo o SOX3 e o BMP7,
e esse conjunto de genes acaba, então, induzindo as células do rombo encéfalo a secretarem, a expressarem o PAX2. É esse PAX2 que age sobre o placóide e faz com que essa estrutura invagine, formando as vesículas ópticas. Uma vez formadas, algumas células dessa vesícula vão se separar para formar, então, o nosso aparelho auditivo via expressão de pelo menos 3 genes, o NKX5, o DLX5, o GBS2, que induz, então, a formação dos ductos semicirculares, o trículo e sáculo, não é? Também vão ter genes importantes aí a partir dessas estruturas, como a TOC1, que é o indutor da diferenciação das células ciliadas de corte, o BRN3C, que vai atuar na diferenciação também das células ciliadas, e o GF1-3, que também atua não só na diferenciação, mas na sobrevivência dessas células. Aqui nós também podemos ter malformações. Elas podem estar associadas a diversos períodos embrionários. Aqui, nesse esquema, a gente mostra uma comparação entre ratos e homens, ratos como modelo experimental. Então, o período de sensibilidade associado com problemas na maturação coclear, elas podem acontecer por déficit de hormônio da tireoide, por exemplo, entre a embriogênese do terceiro mês ao quarto mês e meio de vida intrauterina, também por outros problemas relacionados como infecções virais, não é? Ou até mesmo problemas genéticos. Depois, no nascimento, também pode acontecer algum nível de traumatismo acústico que leve, então, problemas de audição, e depois também, quando os indivíduos até os 6 anos de idade, ainda a gente diz que existe um período de hipersensibilidade que pode acontecer algum tipo de problema nessas estruturas e levar a problemas auditivos. Considerando o Código Internacional de Doenças, as seguintes malformações da orelha interna podem ser observadas, né? A ausência congênita do pavilhão auricular, a ausência, atresia ou estreitamento do conduto auditivo, a ausência da trompa ou tuba de Eustáquio, malformação congênita dos ossículos do ouvido, outras malformações congênitas, malformações congênitas do ouvido interno e outras deformidades, até mesmo deformidades estruturais na orelha. Esse é o caso da micrótia, que leva, então, a alterações na estrutura externa, na orelha externa. Eu também posso ter malformações grosseiras associadas a outras malformações, como a otocefalia, em que as orelhas elas não vão migrar do pescoço para o lado lateral da cabeça, né? E aí, então, eu tenho essas condições aqui extremamente mal formadas, não é? Das estruturas, não só das orelhas, mas também do víscero-crânio como um todo e dos olhos. Elementos, agentes externos podem acabar afetando o desenvolvimento do meato acústico externo e do pavilhão auditivo, como é o caso quando a mãe acaba sendo exposta à estreptomicina, à talidomida ou mesmo ao ácido salicílico durante o primeiro trimestre de gravidez. Por isso que a gente tem que cuidar muito aí, porque às vezes uma simples dor de cabeça, a mulher pode estar grávida e não sabe, pode acabar afetando a formação da audição. Então, pessoal, eu vou finalizar essa nossa aula de embriogênese da visão da audição e, em homenagem a elas, eu compartilho com vocês uma pequena música que vocês conseguem disponível no YouTube, de um programa chamado Playing for Change, que é La Bamba. Quem é que não vai conhecer, né? Vai lá.